Bem-vindos ao Jornal Blind Spot. Estas são as notícias desta semana. Começamos com o tema da exploração de lítio e toda a história negra das baterias ditas verdes. Também vamos abordar as declarações de Clemente Nunes, professor do Instituto Superior Técnico, a referir que desde o governo de Sócrates que as eólicas e fotovoltaicas garantem lucros à custa dos consumidores, para quem? Para os privados. E na terceira notícia neste jornal vamos também dar conta ainda do colapso das ações da Pfizer e da Moderna. Eles que ganharam muitos bilhões com a chamada pandemia e agora então vêm cair fortemente as ações. E por fim, a vitória de Milei, ainda no rescaldo dessa vitória histórica na Argentina, e a questão que levantamos é: será que Milei será uma espécie de Rei Leão ou um cavalo de Troia? Vamos ouvir também o comentário do diretor do jornal da Blind Spot, Nuno Machado, que está aqui. Boa noite, Nuno, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa noite para ti também. Vamos então a mais um jornal da Blind Spot. Uma investigação da Global Witness, que incidiu em 3 minas de lítio emergentes no Zimbábue, na Namíbia e na República Democrática do Congo, concluiu que essa corrida ao lítio em África está a alimentar a corrupção, a criar problemas ambientais graves e a desrespeitar os direitos humanos. Ora, Nuno, esta é uma notícia Blind Spot que aborda esse tema muito em voga do lítio. Podes-nos dar exemplos então concretos de alguns desses problemas associados a esse negócio? Sim, como nós já falámos antes, as eólicas, os painéis solares e as baterias necessitam de inúmeros minerais. Neste caso, especificamente para as baterias, o lítio é um dos mais procurados. Nesta investigação, centrada nestas 3 minas de lítio, em África, são relatados inúmeros problemas. Um deles é transversal a todos os processos analisados, é o da corrupção. Vão desde casos aparentemente simples, com a aquisição de mina de lítio, por exemplo, na Namíbia, que terá sido feita através de subornos de uma empresa chinesa, até outros esquemas bem mais complexos de corrupção, que envolvem várias empresas e governantes. Outro tipo de questão é o desrespeito pelos direitos humanos e pela segurança. São apontadas condições de trabalho muito inseguras, denúncias de trabalho infantil e até alojamento de trabalhadores em condições de apartheid, segundo as palavras do próprio relatório. Também é apontada pouca preocupação com o desenvolvimento local. Por exemplo, são apontados casos em que o minério é enviado em bruto, nomeadamente para a China, e não são criados assim os postos de trabalho, nem nenhum tipo de valor acrescentado para o país de origem, neste caso, é o país produtor. Por último, também a questão ambiental. Uma das denúncias nesta área, são várias, mas uma das denúncias são estratagemas usados por algumas empresas para evitarem a avaliação do impacto ambiental desses projetos. E tu falaste aí na China, essas empresas de exploração são de que países? Maioritariamente da China? Sim, a Austrália também é referido, mas sim, o país mais referido é a China. Aliás, nesta investigação é dada a conhecer a cadeia de empresas chinesas, a partir desses países africanos, até chegarem ao maior fabricante mundial de baterias, para vários veículos elétricos conhecidos, como a BMW, a Volkswagen, a Ford e a própria Tesla. A China, além de ser o terceiro maior produtor, tem uma posição muito forte em toda a cadeia de fornecimento de lítio e controlam grande parte da produção de outros produtores, como o Chile, o Canadá e a Austrália, que também são grandes produtores. Em termos de refinação de lítio para baterias, a China detém mesmo 60% da capacidade mundial. Isso não deixa de ser interessante, dado que a China é um dos países que recorre mais a combustíveis fósseis, principalmente o carvão. Cerca de 55% da sua energia vem do carvão. E, portanto, a refinação deste tipo de minerais essenciais para as baterias, como sabemos, e também de outras componentes para as denominadas energias verdes, é feito principalmente recorrendo à energia que emite mais CO2. Não deixa de ser um dado Pois, interessante. um contrassenso, um contrassenso. Muito obrigado. Então passamos para a segunda notícia de hoje.
O professor Clemente Nunes, especialista em energia, denunciou a política energética introduzida em 2006-2007, que terá, em Portugal, acabado com os mercados concorrenciais e assegurou rentabilidades garantidas a privados. E também acusa os novos projetos energéticos de serem, e critica-os fortemente por recorrerem ao mesmo modelo que, segundo ele, beneficia grandes empresas com custos elevadíssimos para o Estado, consumidores e contribuintes. Ou seja, também aqui na questão ambiental parecem haver mais e mais esquemas nestes negócios estatais energéticos. Nuno, quais são então as principais críticas que o professor especialista em energia aponta ao sistema nesta questão ambiental? Em primeiro lugar, eu gostava de salientar que nos grandes média ainda existe alguém que aponte, que convida alguém que aponte factos importantes e que contrariam de facto toda a narrativa que nos é apresentada. Portanto, antes de mais, parabéns ao José Gomes Ferreira e ao seu programa, e temos de lhes reconhecer o mérito, que sendo uma coisa rara, temos de aproveitar e reconhecer. Ainda a questão então, o professor Clemente Nunes, basicamente ele afirmou que no governo Sócrates, em 2006, 2007, foi implementado um sistema que ele considerou de tarifas políticas com reservas de mercado, foi o nome que ele denominou este tipo de negócios, que originou uma dívida tarifária que ficou a cargo dos consumidores. Para ele, essas tarifas foram claramente feitas para garantir quem investisse nelas ganhasse dinheiro, e por outro lado, o custo para garantir essa estabilidade do sistema passou totalmente para os consumidores. Pronto, é uma ideia que não é muito nova, penso que nós todos já tínhamos um bocadinho essa percepção, mas aqui temos um especialista em energia a explicar todo o sistema. Para ele ainda, criou uma instabilidade enorme na produção de energia e acabou com todo o modelo concorrencial de mercado, que para ele era essencial. E ele, o Clemente Nunes, ele fala, não usa um termo, ele fala no sistema de, entre aspas, para arranque. Em que é que consiste então esse sistema? Basicamente, como se tem de dar sempre prioridade ao vento e ao sol, e eles nem sempre existem em quantidades suficientes para abastecer o sistema, o próprio sistema tem de estar para arrancar e a parar. Eh, Além disso, ele explica que o país tem um excedente de capacidade de produção energética, mas como temos de dar prioridade a essas energias intermitentes, acabamos por não conseguir utilizar esse excedente. Ele explica outra coisa, que ainda é mais grave, que é, como nós não temos capacidade suficiente para compensar essa instabilidade, porque é um sistema difícil de estar sempre a entrar, de produzir nova energia, nós recorremos à Espanha. Ele diz que 30% da energia que nós utilizamos já vem de Espanha, e que tem a ver com esse facto, de terem um mercado maior e então conseguem abastecer energia intermitentemente, que é mais difícil para um sistema conseguir fazer, um sistema energético. Depois também refere outra coisa, que é, ironicamente, também aqui parte dessa energia vem do carvão, dado que os espanhóis reativaram as centrais de carvão, ao contrário de nós, que as encerramos todas. Portanto, mais uma Pois. coisa interessante. É a tal questão. E quanto às novas fontes de energia, por exemplo, como o hidrogênio, as notícias também parecem não ser as melhores. Sim, ele considera que o sistema atual é extremamente caro e está totalmente descontrolado, mas que ainda poderá piorar com a introdução do hidrogênio, e fala de outra coisa também, que são as eólicas offshore, que são situadas no mar, que segundo ele são caríssimas, e por isso também muitos países estão a desistir delas, mas não é o caso de Portugal. Diz que essas formas de energia também usam o mesmo modelo das energias intermitentes e, portanto, não têm qualquer racionalidade económica, exceto para as empresas que exploram, claro, porque essas têm a tal rentabilidade garantida. Especificamente, no caso do hidrogênio, explicou ainda que há um enorme aumento de complexidade. Ele explica bem todo o processo de produção, e que faz com que isso leve a custos 8 a 10 vezes maiores do que o custo para o gás natural que ele utiliza como referência. E também em relação às eólicas offshore, muito parecido. Também ele explica todo o sistema, como é que se consegue obter energia a partir das eólicas situadas no mar, e portanto diz que aquilo também é muito caro, e inclusive explicam que realmente há muitos países a desistir delas.
mas Portugal continua com esses projetos em andamento. Sim, e é mais um tema que de facto muitos de nós não tínhamos qualquer noção sobre os contornos de todos estes negócios e é bom também estarmos informados, daí também ser muito importante estas notícias, estas informações. Vamos passar para a nossa terceira notícia de Blind Spot. O valor das ações das duas principais comercializadoras de vacinas Covid desvalorizou fortemente após ter disparado em 2021. As ações da Pfizer caíram para metade e as da Moderna para um valor 6 vezes inferior. Ambas as companhias afirmam, no entanto, estarem confiantes que com o reinvestimento desses lucros astronómicos obtidos durante a crise Covid, consigam então colocar no mercado novos produtos altamente lucrativos, como temos visto, por exemplo, a Pfizer com novos medicamentos contra cancro, contra ataques cardíacos, curiosamente. A tecnologia mRNA continua então a ser a grande aposta. Então, Nuno, conta-nos como é que isto aconteceu, porque é que as ações destas empresas estarão então a cair tanto assim de repente? Acabou-se o maná ou é só temporário? Pronto, isso aí é que é a grande questão, e é isso que se vai tentar vai-se ver nos próximos anos, que há aqui várias dinâmicas que eu penso que são um pouco diferentes. Em primeiro lugar, temos de perceber e de entender que, de facto, as vendas das vacinas e dos medicamentos Covid tiveram um impacto enorme em ambas as empresas. Recordar apenas que a Moderna, por exemplo, não tinha nenhuma terapêutica aprovada antes desta crise Covid. E, portanto, como existiu uma grande queda de expectativas, até pelo número de tomas das doses de reforço, por exemplo, e também da venda de produtos Covid, isso leva a que os investidores fiquem mais céticos em relação a isso. Para essas quedas de expectativas são apontados principalmente dois fatores. Por um lado, é o facto do vírus, naturalmente, não é? Como todas as pandemias anteriores, ser cada vez mais encarado como um vírus sazonal de constipação ou de gripe, e, portanto, a maior parte das pessoas também age de acordo com essa percepção que tem. E depois também existem dúvidas de muitas pessoas sobre a eficácia e a segurança destes produtos Covid, especificamente destas empresas. Pronto, não podemos falar, independentemente de terem razão ou Sim, não, pronto, não podemos alongar muito nisso, nem sim, interessa agora por, aqui para esta por notícia. razões de censura desta rede, exatamente. Pronto. Mas de facto são as estimativas de receitas da Pfizer caíram muito. Saiu um relatório em que isso era bem explícito e isso parece ter contaminado também as ações da Moderna, que estão ainda mais dependentes destes produtos e, portanto, tiveram uma queda ainda maior. São quedas mesmo muito, muito grandes. Mas, no entanto, estas empresas continuam otimistas para o futuro. Consegues-nos contar então porquê esse otimismo perante esta derrocada das ações? Sim, há vários motivos para eles também estarem otimistas e alguns que eles querem contagiar de alguma forma o mercado e os investidores para as ações também não caírem tanto. Em primeiro lugar, apesar das quebras enormes, eles continuam a prever receitas muito grandes. Vou dar aqui o exemplo da Pfizer, que só nestes dois fármacos principais prevê receitas de cerca de 12,5 milhares de milhões ainda no ano de 2023. Portanto, ainda tem receitas muito grandes destes produtos específicos. Relacionado com isso, também existiam dúvidas sobre se os seguros cobririam a vacinação Covid, porque agora as despesas da vacinação Covid deixam de estar a cargo do Estado, Pois. e parece que agora, após uma intervenção do governo Biden, essa dúvida parece ter sido dissipada e a generalidade dos seguros parece que se comprometeram a comparticipar essas despesas. Por outro lado, também derivado aos enormes lucros que tiveram durante a Covid, essas duas empresas fizeram inúmeros investimentos em marketing, em compras de outras empresas e no desenvolvimento de outros produtos. Nomeadamente, há imensos produtos novos relacionados com a tecnologia mRNA e eles esperam ser aprovados em breve. Portanto, tem uma pipeline muito extensa de muitos produtos, desde outras doenças infectocontagiosas ao cancro, estão à espera de Sim, sim, sim. produtos E no mercado também com esta tecnologia.
E a questão também fala-se em medicamentos e remédios para os ataques cardíacos, para o boom de ataques cardíacos que está a ocorrer a nível mundial, o que Uhum. não deixa de ser uma ironia, e acho que as pessoas, e para bem entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos então para a nossa quarta notícia, quarta e última notícia da Blind Spot, até porque este assunto anterior é um assunto que não podemos explanar muito, e o Nuno Machado também já deu, já comentou isso. Passamos então para a quarta notícia. A vitória de Javier Milei na Argentina é para o recém-presidente a oportunidade certa para a reconstrução do país com menos Estado e com mais participação do investimento privado. São palavras suas. A clara aproximação aos Estados Unidos da América e também a Israel e o consequente afastamento do Mercosul e dos BRICS não cessam a questão de fundo, que é se esse investimento privado é apenas implementação de um plano apátrida globalista. Muitas questões se levantam. Antes disso, então, relembremos algumas das frases fortes de Milei na hora da vitória. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Nuno, o que é que nos podes então dizer sobre este candidato das vossas pesquisas da Blind Spot? Podemos dizer que é um candidato complexo de analisar. Tem aqui várias vertentes, mas de uma forma muito resumida, tem um discurso claramente de ruptura com o passado, especificamente peronista, kirchnerista da Argentina, que são as famílias que têm dominado toda a vida lá, e considerado também por isso alguém antissistema, e diz mesmo querer combater, segundo as palavras dele, a casta política. Portanto, estas famílias que dominam esta política na Argentina há muitos anos. Depois, tem uma forte componente liberal e mesmo libertária, que era um Estado mínimo, mais investimento privado. Tem também posições bastante liberais em alguns temas sociais, como a identidade de género, as drogas, o porte de armas, mas por outro lado tem uma posição bastante mais conservadora em relação ao eutanásia, ao aborto, e também se manifesta contra a política de imigração desregulada. Quanto à política externa, ele diz abertamente que quer se alinhar mais com os Estados Unidos e com Israel e afastar-se do Mercosul e não aderir aos BRICS. Segundo ele, não fazer acordos com comunistas que não respeitam o comércio livre, a liberdade e a democracia. São mesmo palavras dele. Sim, sim, e lembramos que ele referiu-se, por exemplo, a Lula da Silva como ladrão, corrupto e com o qual não pretendia ter nenhumas relações, o que deixou muitos milhões de brasileiros em completa euforia. Lembramos também que declarações que o Canal 6 já mostrou aqui, que Javier Milei se opõe à Agenda 2030, dizendo que é um desastre para o mundo. Portanto, nesse aspecto, é de facto um candidato com perfil de ruptura daquilo que temos visto na política internacional. E quais são, então, as principais críticas que, no entanto, são apontadas a este candidato? Porque dizem que nem tudo são rosas, e há até quem diga que ele foi aluno do Fórum Económico Mundial, o que não deixa de ser estranho para um candidato que representa uma enorme esperança para os conservadores de direita. Sim, eu penso que aluno, eu penso que não. Também posso analisar melhor. Eu penso é que ele participou em sessões do Sim, Fórum sim, sim, Económico sim. Mundial, Não, penso não como eu. aluno, mas Mas, participou no Fórum Económico pois, Mundial. mas às vezes Foi até uma há das dúvidas. críticas que ouvimos, Uhum, sim. pronto. Mas começando pelas críticas tradicionais, não é? Não nos podemos esquecer, nós aqui estamos a falar de algum tipo de críticas, mas obviamente que ele é muito criticado pelas críticas normais dos defensores dos modelos menos liberais e que defendem o maior peso do Estado na economia. Portanto, este tipo de candidatos é sempre alvo de inúmeras críticas. Mas também, de facto, é alvo de receio, de suspeições, mesmo de quem está mais próximo dele politicamente. Nomeadamente, existe o receio de algumas pessoas, e nós focamos isso um pouco no nosso artigo, de que esta política de privatizações possa ser parte de um plano antinacional e globalista.
e tem exatamente a ver com isso que tu falaste, não só ele ter já participado no Fórum Económico Mundial, nas sessões deles, mas também ter feito parte, nomeadamente, de uma organização que é um grupo conselheiro do G20, portanto, que tem ideias muito próximas também do Fórum Económico Mundial e dessa agenda. Portanto, há muita gente que vê nesta personagem, de facto, a possibilidade de ser um cavalo de Troia para essa agenda. Sinceramente, não tenho resposta para isso, temos de ver o que é que isso irá dar. Sim, resta-nos aguardar, porque as primeiras indicações foram positivas, nomeadamente essa ruptura com a Agenda 2030 e com outros assuntos nefastos. Agora vamos então aguardar e ver se temos ali um líder genuíno ou se temos então, como referiste, um cavalo de Troia, mas fazemos votos pelo bem da Argentina, da América do Sul e da direita, que seja um grande líder, pelo menos assim esperamos. Nuno, muito obrigado por mais este trabalho de investigação do The Blind Spot, mais 4 notícias, que lembramos os nossos espectadores que as podem ver em pormenor no site www.theblindspot.pt. Mais uma vez, Nuno, muito obrigado e até para a semana. Muito obrigado, Sérgio. Até para a semana. Um abraço. Obrigado. Também despeço dos nossos seguidores que quer nos estejam a ver no YouTube, no Twitter ou também no Facebook. Este é um jornal que é transmitido em simultâneo nestas 3 plataformas, ou depois também em pequenos certos no Telegram, no Instagram e também nestas mesmas redes que vamos partilhando também pequenos certos para todos aqueles que não conseguirem ver esta versão integral do jornal. Todos estes conteúdos, estes programas, também no site www.canalsertavares.pt. Até à próxima, até para a semana. Um forte abraço.